Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai esteja conosco, guia nos momentos que se seguem, pedindo suas bênçãos em nome de Jesus. O tema dessa semana é um tema importante para todos nós, chama inimigo interno. Na verdade, esse inimigo ele passa a existir quando Adão e Eva, aceitam o pecado, e aí a natureza que Deus tinha criado, a imagem e semelhança dele, foi perdida. Então a gente passou a ter uma nova natureza, que é a chamada natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa é esse inimigo interno, que vai estar sempre nos atacando e para a gente estar sempre contra a vontade de Deus. Então, Jeremias 17:10 diz que a gente tem que fazer escolhas. Deus nos deu uma segunda chance para a gente poder fazer essa escolha. Diz assim: eu sou o Senhor, sondo o coração. O coração aqui é mente. Então, Deus sonda a mente, prova os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos. Caminho aqui são escolhas que as pessoas fazem, segundo o fruto das suas ações. Então, essas escolhas tornam-se caminhos, que é fruto das ações que você toma no dia a dia. Então, Deus investiga a gente, porque o plano de Deus é salvar a raça humana. A natureza dele, uma das características da natureza de Deus é ser onisciente, ou seja, conhece todas as coisas. Mas ele não é porque ele conhece que ele induz você a fazer suas escolhas, nem para o bem, nem para o mal. Deus dá orientações, mostra o caminho que a gente deve tomar e deve seguir, mas a escolha cabe a nós. Por exemplo, aqui, Salmos 1, verso 6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus já sabe, se você fizer a escolha para ser justo, segundo Deus, você vai ter um caminho. Já se você escolhe o caminho, que a Bíblia diz que é o ímpio, o ímpio é a pessoa que conhece a Deus, sabe que Deus existe, mas ele se opõe a Deus. E esse diz aqui Deus que essa pessoa vai perecer. E esse perecer aqui não é essa morte que a gente morre, essa morte que todas as pessoas morrem, que é morte eterna. Vai deixar de existir. Salmo 139, 23, 24, Deus diz assim, a mensagem para mim e para você: sonda-me, ó Deus. Então a gente tem que estar sempre buscando a Deus, para Deus investigar a nossa mente, nosso ser. Conhece meu coração, ou seja, a minha mente, prova-me, conhece meus pensamentos. Por quê? Porque nossa natureza pecaminosa, esse inimigo interno, ele está sempre tentando nos enganar. E se nós não estivermos com Deus, a situação vai ser cada vez mais difícil para a gente vencer. E diz: vê se há em mim algum caminho mau. Então a gente tem que estar fazendo essa oração todo dia. Deus, olha em nós, olha em mim, vê se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Que caminho eterno é esse? É o caminho do justo. Por que ele é eterno? O caminho do justo é a vida eterna. Ele vai estar com Deus na eternidade. Provérbios 16:25 diz, há um caminho que parece direito ao homem. Então Satanás engana muita gente. Faz estratégia para a gente pensar que a gente está indo no caminho certo, que as ideias são certas, Às vezes você está até prosperando, você está até ficando rico, Você está conseguindo, riqueza, poder, mulheres, homens, Então você está achando, que está indo no caminho certo, mas se você não está seguindo o caminho eterno, ou seja, o caminho que Deus orienta, o fim é que diz que são o caminho da morte. Satanás está te levando para a morte. E essa morte aqui é morte eterna. Salmos 25, 8, 9, Deus diz: bom e reto é o Senhor. Então a Bíblia mostra, Deus já se revela como bom, no sentido que ele nos faz bem. E reto é que ele mostra o caminho reto, sem desvios. Reto significa sem desvios. Por isso, ele ensinará o caminho aos pecadores. Quem são os pecadores? Todos nós somos pecadores. Então Deus está disposto a nos ensinar o caminho, mas nós temos que fazer uma escolha. E diz: guiará os mansos. Quem é o manso? Manso é a pessoa que é humilde diante de Deus. Não é que a pessoa que está sempre aceitando o que os outros fazem, não. Manso aqui para Deus é aquele que é humilde na presença de Deus. E em justiça, Deus vai guiar os mansos aqui em justiça, no caminho da justiça. E aos mansos, Deus também vai ensinar o caminho que a gente deve tomar e seguir. Então, Lamentações 3:40 diz assim para mim e para você: esquadrinhemos. Esquadrinhar é em oração, buscar Deus em oração, ler a Bíblia, investigar, comparar
a você mesmo com a Bíblia, com os princípios que Deus estabeleceu. Isso significa esquadrinhar os nossos caminhos, para ver se nós estamos seguindo o caminho que Deus disse que nós temos que seguir. Provemos, né, esses caminhos. Como é que a gente prova? Baseado na Bíblia. A Bíblia diz uma coisa, você está fazendo outra, então você está no caminho errado. Voltemos para o Senhor. Então, Deus quer que a gente, mesmo que a gente esteja no caminho errado, nós temos a oportunidade de voltar para o caminho certo. Uma das razões, né, de a gente ler a Bíblia, orar todo dia, é justamente para que Deus nos guie no caminho correto. Provérbios 4,19 diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão. É uma escuridão tão grande que às vezes eles pensam, né, que estão no caminho bom, no caminho certo, né? Tá ficando rico, tá acontecendo muitas coisas, né, aparentemente boas para ele, consegue poder, dinheiro, riqueza. Mas esse caminho, a Bíblia diz que é o caminho que é da escuridão. Nem sabem em que tropeçam. De repente, eles são destruídos. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, de toda a tua mente. Não confie em si mesmo, confie em Deus. Não tristibes, né? Estribar é basear, ou seja, não baseie em teu próprio entendimento, o conhecimento que você tem. Reconhece, né, a Deus em todos os teus caminhos, ou seja, todos os caminhos que você, todos os planos que você for traçar, busque Deus antes. Entregue nas mãos de Deus antes. E a Bíblia diz o quê? Ele endireitará as tuas veredas. Significa que, geralmente, nós podemos estar indo em caminhos errados ou tortuosos. Mas Deus diz aqui, se você fizer isso, ele vai endireitar os caminhos e as veredas que você está seguindo. E aí a gente pode ver exemplo de Jacó, né? De Abraão, de José, tiveram as adversidades na vida, mas Deus foi conduzindo eles, né? Moisés, todos, né, foram conduzidos até chegar ao propósito de Deus. Aqui nos conta a história, no livro de Josué 7:6, coisa relacionada com esse inimigo interno. E esse inimigo, às vezes, dá um golpe na gente que a gente não imaginava, porque a gente vai alimentando ele, ele é como um cão feroz, que você vai alimentando, uma hora ele vai te atacar. Então, esse cão, você tem que matar esse cão, que é esse inimigo interno, de fome. Como é que você mata de fome? Seguindo a vontade de Deus. Aqui fala, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. São coisas consagradas. É aquelas coisas que Deus disse que, olha, essas coisas aqui você não deve tocar, ou não deve fazer, ou você deve fazer, ou você deve tocar. Então, vai depender do que Deus diz. Por exemplo, Jesus chega e diz, estabeleceu o lava-pés e a Santa Ceia. Ele mandou fazer. É consagrado. Para participar do lava-pés e Santa Ceia, tem a forma correta de participar. Deus também diz o quê? Não devemos o quê? Mexer no dízimo. O dízimo pertence ao Senhor, ou seja, é consagrado. Outra coisa que é consagrada é o casamento, né? Deus diz que é homem e mulher. Outra coisa que é consagrada, o sábado. Então, consagrado é tudo aquilo que Deus diz, olha, isso aqui é para ser feito dessa forma. Então, uma vez que Deus estabelece a forma, aquilo tem que ser daquela forma. Aqui diz que Acã, filho de Carmi, filho de Zinre, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se dessas coisas. E diz o que aconteceu, a ira de Deus, né, do Senhor, acendeu-se contra toda a nação de Israel. Por que se atendeu contra a nação de Israel? Porque Deus deu uma mensagem para toda a nação. E era para toda a nação obedecer. Então, se um desobedecesse, as consequências iam ser para todos. E a coisa é séria. Viu? Ainda hoje tem algumas coisas que acontecem dessa forma. Na igreja, né? No lar. Né? Se um não faz da maneira que Deus estabelece, a coisa complica para todos. Diz que sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, uma região que eles iam, né, conquistar, que fica perto de Bet-Aven, leste de Betel. Betel, né, é a região, né, que na verdade é Belém, né? Ordenou-lhes, subam e espionem a região. Então, ele fez todo o procedimento que tem que fazer. Aparentemente, não tinha nada de ruim. Foi interessante que Deus já sabia o que ia acontecer, já. Porque Deus conhece o fim desde o princípio. Mas Deus permite que a gente faça as nossas escolhas, boas ou ruins. Ele dá os conselhos para a gente fazer boa. Mas tem alguns, né, que pode, mesmo com os conselhos, escolher fazer o ruim. Então, aqui diz o quê? Os homens subiram e espionaram a cidade. E Ai, quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Interessante, Deus podia ter dito aqui, não, vocês não vão não, que vai dar tudo errado aí. Mas a gente tem que aprender a lição. Deus permite que nós façamos as nossas escolhas.
mesmo tendo consequências. E aí eles fizeram, envie 2 ou 3 mil homens para atacar, né? Eles acharam que estava muito fácil, né? Não canse todo o exército, pois eles são poucos. As aparências enganam, né? Por isso, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Interessante, né? E eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade, né? Que fala aqui de Sebarim, e os feriram na descida, o povo correndo e eles atacando enquanto eles estavam fugindo. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. E o próprio Josué diz aqui, então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes. Tem alguma coisa errada, algum problema. Prostou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Porque, né? Quando a gente tem alguma coisa que a gente está tentando fazer e a gente pensa que está fazendo a vontade de Deus e está dando errado ainda, a gente tem que buscar a Deus. Pode ter alguma coisa que a gente tem que corrigir. Diz aqui Levítico 27, 28, fala sobre as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal ou do campo da sua possessão, se venderá, nem se resgatará. Uma vez consagrado, não pode nem vender, nem resgatar, se retomar de volta. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. E se você fez isso e já cometeu um erro, só tem um caminho, né? O caminho de Adão e Eva. Pedir perdão a Deus. E a partir desse momento, seguir em frente e fazer o certo. Porque cometer erro, a gente comete. Davi, né, adulterou, o que ele teve que fazer? Aceitar as consequências do erro, né? E Deus deu uma penalidade para ele, mas seguir em frente com Deus. Então, a gente ainda tem a oportunidade, porque a gente está vivo. Aqui diz, né? Josué 7:11, Deus falou, né, para Josué, Israel pecou. Ele não falou, Acã pecou. Falou Israel. Toda a nação estava afetada. Violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas. Roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto com seus bens. Deus, meus irmãos, conhece tudo, né? Deus fala em detalhe. Se apossaram dessas coisas, roubaram, esconderam. Deus acompanha tudo que está acontecendo. E colocaram ainda junto dos seus bens. Então, meus irmãos, se você é justo e está fazendo as coisas corretas, Deus está vendo. Se você é ímpio e está fazendo coisas erradas, Deus também está vendo e está acompanhando tudo. Não fique pensando que Deus não está. Ele está acompanhando tudo o que ocorre no universo, não é só aqui na Terra. Não. Então, aqui fala sobre o pecado de Acã mais em detalhe. Josué 7, 14, 19, diz, Deus falou, apresenta-se de manhã uma tribo de cada vez. Ou seja, o Acã ficou calado, ó. Mesmo depois da guerra, depois da batalha, perdida, não confessou, não disse nada, ficou quieto. E aí Deus mandou o seguinte, vocês vão se apresentar de manhã, uma tribo de cada vez. E vai ter um sorteio, imagina. Coisa de sorteio é complicado, né? Como é que um sorteio vai cair justamente na pessoa? Mas Deus falou, faça o sorteio, você revelar que eu estou acompanhando tudo. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. O sorteio é para pegar um dado. São 12 tribos, né? Dentro de 12 tribos você joga um dado, né? Vai cair, né? Na verdade, são 2 dados, né? São 12, né? Um dado é com 6, né? Então, 2 dados, você lança o dado e vai cair um número aí. É tributal. Aí Deus diz que a tribo que for escolhida, você vem à frente. Um clã de cada vez. Dentro da tribo, Deus agora tem um clã. Tem vários clãs dentro de uma tribo. Faz o sorteio entre os clãs. E selecionou o clã. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Depois do clã tem o quê? Tem as famílias do clã. Por exemplo, eu sou do clã Vieira. Dentro do clã tem um monte de parente. Então Deus agora vai pegar a família. Faz o sorteio e pega a família. E a família que o Senhor escolher virá à frente. E o homem, depois, dentro dessa família, vai vir um de cada vez no sorteio. Imagine quanto sorteio foi feito. E cada sorteio deu certinho. Viu? E Deus diz, aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Diz que na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. Ó. E a de Judá foi escolhida. Ó. Depois qual? Os clãs de Judá vieram à frente.
e escolheu o Zeraíta, ó, tá chegando no pai dele. E fez o clã do Zeraíta vir à frente, família por família. E foi escolhido o quê? Zinri, ó, chegou. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Imagina. Meus irmãos, Deus sabe tudo. Deus tem misericórdia da gente, né? E nós cometemos erros. Mas Deus queria dar um exemplo aqui de que ele zela pela nação de Israel. Ele zela pelo povo de Israel. Quando a coisa envolve a igreja, mesmo, nós temos atenção. Roubar da igreja é perigoso. Mexer nas coisas consagradas que Deus disse, tome cuidado. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Ou seja, ele ainda confessou. Conte-me o que você fez, não esconda nada. Meus irmãos, Deus preferia, né? Quando houve a batalha lá, Acã tivesse confessado os pecados, Deus podia ter perdoado. Deus ia dar uma penalidade, ele ia dar, igual deu a Davi, mas ele não ia, talvez não morresse. Mas como ele deixou todos esses problemas acontecer aqui, ó, a cidade de o pessoal perdeu a batalha, tudo acontecendo e ele calado. E aí chegou na hora, né, que já descobriu que era ele. Aí Josué diz agora, conta aí. Meus irmãos, Isaías 46, 9 a 10, diz uma passagem que eu nunca esqueço. Diz assim, ó, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Como é que a gente vai lembrar das coisas passadas? Das coisas muito antigas? Só tem a opção, lendo a Bíblia. Porque o único que tem a verdade do passado, das coisas muito antigas, é a Bíblia. O que é que Deus quer que a gente lembre? Eu sou Deus. Deus aqui é aquele que é o Criador, aquele que deve ser adorado. E não há nenhum outro. Então, não tem outro. Porque Deus não mente. Se tivesse, diz, não, tem outro aí. Eu sou Deus, novamente. Não há nenhum como eu. Desde o início, o faço conhecido o fim. Olha, isso aqui é profundo. Deus faz a gente saber, conhecido desde o início, o fim. A Bíblia já revela o fim de Satanás, dos ímpios. Já revela também como vai ser a nova terra, qual é o destino dos salvos. Ou seja, desde o início, Deus já revelou. Só que, para aquele que não crê, não adianta nada. Ele acha que é só um livro de história e é um livro com falsidades. Alguns acham que a Bíblia é um livro de falsidades. E Deus diz, ó, desde os tempos remotos, ele revela ainda o que ainda virá. Deus revelou também o que vai acontecer ainda, em detalhes. E digo, meu propósito ficará de pé. Qual é o propósito de Deus? Salvar a raça humana. Mas tem regra para a salvação? Tem. Não é de qualquer jeito, não. Não é bagunçado, não. Farei tudo o que me agrada. Então, a vontade de Deus, a gente tem vontade? Tem. A gente pode escolher nosso livre-arbítrio? Pode. Mas nosso livre-arbítrio não vai ultrapassar o livre-arbítrio de Deus. No dia que seu livre-arbítrio tentar interferir na vontade de Deus, esse livre-arbítrio seu, ele fracassa. Você perde. É o que aconteceu aqui com Acã. Deus falou algo e ele desobedeceu, então houve as consequências. E aqui, Apocalipse 22:13 diz novamente, eu sou o alfa e o ômega. Alfa significa a primeira letra do alfabeto. E ômega é a última. Aí ele repete, eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o princípio e o fim. Então, significa que ele sabe o princípio e sabe o fim de tudo. Ele é a origem e ele é o final de todas as coisas. Então, temos que ter cuidado para não fazer escolhas fatais. A Bíblia diz que há pecados que a gente comete fora do corpo, né, que não são para a morte. Há pecados que a gente comete no corpo que são para a morte. Então, o pecado de Acã foi para a morte. E ainda a situação dele pode ser mais crítica ainda. Essa morte dele pode ter sido morte eterna. Né? Ele não se arrependeu e ele foi julgado, condenado por Deus. Né? Então, tem situações que a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que eu gosto que a Bíblia diz, não devemos pecar contra o Espírito Santo, senão não tem volta. Jesus mesmo falou. Josué 7, 19, 21 diz, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade.
conte-me o que você fez. Ele diz, é verdade. Acã respondeu, é verdade. E pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os espojos uma bela capa feita na Babilônia, ou seja, uma roupa, um tecido, 2,4 kg de prata, ou seja, prata, e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Não foi o que Deus falou? Escondido, né? Entre os seus pertences. Que coisa. Né? Nós trocamos Deus pelas coisas que Deus criou. Imagine quem foi que criou a prata, quem criou o ouro, quem criou o universo. Mas, infelizmente, nós fazemos isso. O que Adão e Eva fez, eles escolheram ouvir Satanás, né, a serpente, e deixaram Deus de lado. E muitas vezes nós fazemos isso. 1 João 2,16 diz, pois tudo que há no mundo, a cobiça, então a cobiça é um pecado complicado. É por isso que Deus colocou o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E colocou o último, né, que nós vamos ver daqui a pouco, né, está lá em Êxodo 20:17, né, não cobiçarás a casa do teu próximo, aqui, ó. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, hoje, meus irmãos, daqui a pouco eu explico um detalhe. Nem seus servos ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Meus irmãos, Karl Marx criou o socialismo, junto com outros teóricos. E a base do socialismo é a cobiça. É tirar do outro aquilo que pertence ao outro. É por isso, né, que eles não estão preocupados, né, em tomar, né, até a sua vida, se for necessário. E a gente tem que ter muito cuidado. Foi uma criação, foi um modelo criado para perseguir o cristianismo. O socialismo persegue o cristianismo. Onde o socialismo se estabelece, o cristianismo é perseguido. E ele foi criado para isso. Então, é complicado de se dizer que você é cristão e é socialista. Sabe por quê? Porque o caminho socialista é lutar contra Deus. Porque a base do socialismo é a cobiça. Você não trabalha, mas você vai e toma o do outro. O outro tem alguma coisa, você vai e toma porque você não tem. E isso foi o que Satanás quis fazer no céu. Cobiçou a Deus, cobiçou o poder de Deus, cobiçou o cargo e a posição de Deus. Por isso que Deus adverte aqui, ó, não cobice a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem seus servos, nem seu boi, nem seu jumento, nada que pertence a ele. E aí diz aqui, ó, que a cobiça, né, em 1 João 2,16, pois tudo que há no mundo que nesse sistema que Satanás governa, o que é? A cobiça da carne, tudo que envolve o nosso corpo, os desejos do corpo, maus desejos, a cobiça dos olhos, né, que são alimentos, Satanás alimenta, né, através da visão. A ostentação dos bens, né, a cobiça dos bens, das coisas materiais, não provém do Pai, mas do mundo. E que mundo é esse aqui? É o mundo de Satanás. E aí Tiago 1, 14, 15 diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Então, Satanás alimenta em nós esse inimigo interno. A gente cobiçar, invejar, querer tomar ou querer alcançar o que o outro recebeu, né, de Deus. Sendo por esta arrastado e seduzido. Você é arrastado e seduzido pela cobiça. E diz que então a cobiça tende a engravidado, né? Interessante essa versão fala engravidado. A cobiça engravida o quê? E dá à luz o quê? O pecado. Então o pecado é como se fosse a criança que nasceu fruto de quê? Da cobiça. E tem uma gestação, ó. Demorou. Acã, isso que aconteceu com ele não foi de repente, ele foi alimentando essa cobiça. Até que chegou o momento que ele não se aguentou. E o pecado, após ter se consumado, gera o quê? A morte. E aqui a morte é eterna. Segundo Coríntios 7,9 diz que a tristeza que Deus quer trazer para nós, quando a gente comete erros, a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento que leva à salvação. Então Deus, quando falou aquele processo, era para que ele se arrependesse de forma sincera, para ser salvo, mas ele não aceitou. Então tem pessoas que não vão aceitar. Tem pessoas que só vão reconhecer Jesus quando Jesus voltar na segunda vinda mesmo. Ele não quer aceitar, não interessa.
Você dá uma mensagem, dá uma Bíblia, dá um livro, mas não adianta, ele não aceita. Quando ele vê Jesus, é que ele vai o quê? Reconhecer, mas aí já é tarde, já passou. E diz que não o remorso. Então, Deus quer nos levar ao arrependimento e salvação, e não o remorso. Mas a tristeza que o mundo traz produz o quê? A morte. É o que aconteceu aqui com Acã. É uma tristeza, né, que, na verdade, já houve condenação. Ele já sabia. Então, se Deus não tivesse revelado ele tinha continuado calado. Não tinha dito nada, mesmo que o povo de Israel continuasse sofrendo. E aqui a gente vê o exemplo de Judas, em Mateus 7,3. Quando Judas, que eu havia traído a Jesus, né, viu que Jesus fora condenado. O plano dele, ele achava que Jesus ia, né, fazer um ato lá, se libertar, que ele sabia quem era Jesus. Ele foi tomado o quê? De remorso. Ou seja, agora é tarde. E devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Depois foi e se enforcou. Dificilmente, eu acho que ele tem chance, né, de ser salvo. Provavelmente não foi igual. Então, tem situações, escolhas que a gente faz, meus irmãos. Uma das coisas mais perigosas é lutar contra Deus. Você cometer atos contra Deus. Por exemplo, como é que você luta contra Deus? Deus diz assim na Bíblia: guarde o sábado. Aí você ensina as pessoas a guardar o domingo, guardar dia nenhum. Você ensina as pessoas, né? Insinua as pessoas desobedecer o sábado. Você está lutando contra Deus. Deus diz o que é o casamento é homem e mulher. Aí não pode ser homem com animal. Você está lutando contra Deus. Cuidado. Uma hora você vai chegar a um limite e Deus vai agir. Então, a gente pode ser pecador. Nós podemos cometer erros, cometer falhas, mas a gente não pode agora dizer que Deus está errado. E quando você diz que não é o sábado, não, é domingo ou é outro dia, você está dizendo que Deus está errado. E aí a situação está difícil, porque aí você está rejeitando o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem te mostra a verdade, mas você não quer aceitar a verdade. Então, nós devemos ler a Bíblia e reconhecer os caminhos que a gente está trilhando. Se a gente está cometendo erro, reconheçamos perante Deus, mas não vamos dizer que Deus está errado. Deus não está errado, Deus não erra. Mas reconhecemos os nossos erros, que Deus vai nos guiar pelo caminho correto. É isso que ele fala. E aqui há uma esperança. Josué, né, o povo de Israel tinha sofrido muito, e havia risco deles sofrer mais ainda. Mas Deus chegou e disse para ele, a Josué aqui, está lá em Josué 8, de 1 a 7, não tenha medo, não desanime. Então, se você já cometeu erros, cometeu falhas, mas você reconhece perante Deus, você confessa seus pecados, você não precisa ter medo, nem desanimar. Faça como Deus te orienta. Siga o caminho que ele te orientar, e ele vai te salvar. Ele vai te transformar, ele vai te guiar pelo caminho correto. Disse aqui para quê? Disse para Josué: não desanime, leve todo o exército com você e avance contra a Ai. Ó, Deus deu a ordem de comando. Ó. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai. Tá vendo? Então, uma derrota que você teve no passado não significa que você vai continuar sendo derrotado todo tempo, não. Se você estiver com Deus, uma hora Deus pode dizer para você: olha, agora eu te dei a vitória. Seu povo, a cidade e a sua terra, né? Você fará com Ai, seu rei, o que fez com Jericó e seu rei. Será anátema. Só que aqui tem um detalhe. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos dos animais. Por que Deus falou antes? Porque Deus queria dar uma lição para o povo. Eles não poderiam cometer erro quando Deus diz algo que aquilo é consagrado e eles desobedeceram. Agora o povo estava, né, atento. Então Deus, agora vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. Deus ensina até como você deve vencer, meu irmão. Deus falou que faça uma emboscada de trás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam, né, para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu o quê? 30 mil homens, dos seus melhores homens de guerra. Né? Não foi só 3 mil dessa vez, não. Né? E os enviou de noite com a seguinte ordem. Né? Atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, como Deus tinha orientado. Não se afastem muito dela. Fiquem todos alertas. Eu e todos que estiverem comigo vamos nos aproximar da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, a gente vai fugir.
Um grupo vai simular que vai estar fugindo. Ó. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade. E dirão, estão fugindo de nós como fizeram antes. Ou seja, a derrota que eles tiveram se viu agora para a vitória. Porque o povo, né, achou que eles eram agora iam vencer de novo. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. E vão tocar fogo na cidade. O Senhor, seu Deus, a entregará em suas mãos. Isso aconteceu. Então, meu irmão, aqui diz em Gálatas 6, 9 e 10. Você está fraquejando, se você está cometendo falhas, continue com Deus. Siga o caminho que Deus te orienta. E aqui diz Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem. Faça o bem. O que é bem? É fazer a vontade de Deus. Isso que é o bem. Aqui, destruir o povo aqui, esse povo aqui, era o bem. Tá vendo? Quando Deus disse no passado, você tinha que fazer sacrifício de animais, né? Comer a carne do cordeiro. Isso era o bem. Depois que Jesus, né, vem, se torna humano, ele morre e diz, a partir de agora, o quê? Não se faz mais sacrifício de animais. Agora, eu sou o sacrifício. Vocês vão fazer o quê? O lava-pés e a Santa Ceia. Agora, o bem é fazer o lava-pés e a Santa Ceia. Se você fizer sacrifício de animais, você está fazendo mal. Então, o bem ou o mal não é o ato em si. Depende de quem disse e quem disse e quando disse. Quando Deus muda, dá uma nova ordem, aquela ordem agora que passa. Quer ver um exemplo? Quando Deus criou o homem não morria. Só que ele disse, se comer do fruto, morre. Então, quando comeu, passou a morte. Só que a Bíblia diz também, Deus diz que vai fazer um novo céu e uma nova terra, onde não vai habitar, não vai ter que mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. São duas coisas opostas. Mas no momento, quando Adão desobedeceu, é morte. Quando o homem for salvo, é vida eterna. Né? Então, Deus, uma vez que ele dá uma ordem, aquilo é que passa a vigorar. Aquilo é a verdade. Então, aqui diz, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, fazer a vontade de Deus. Por no tempo próprio, vamos colher. Mesmo que a gente não colhe aqui, não importa. Mas um dia a gente vai colher, nem que seja na eternidade. Se não desanimarmos. Então, Deus já está dizendo, continue fazendo a vontade de Deus. Um dia você vai colher, se você não desanimar. Então, por quê? Porque o Satanás leva alguns a desanimar. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, porque vai ter momentos que a gente não vai ter condição de fazer. Especialmente quem é os da família da fé. Quem são os da família da fé? Nossos irmãos que batizaram em nome de Jesus, junto conosco. E a Bíblia diz que especialmente a esses a gente tem que fazer o bem. Esses são, de fato, os que vão estar conosco na eternidade. Tem alguns que vão abandonar a fé, aí não é irmão. Mas os que permanecer são irmãos para a eternidade. Então, nós temos, meus irmãos, como testemunha a palavra de Deus, do poder de Deus. Josué 7, 7 a 9, Josué, quando disse que houve aquele fracasso, ele chegou um momento que ele ficou preocupado, disse, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Às vezes a gente entra em dúvida, né? Deus dá uma orientação, você está seguindo e ainda dá errado, né? E aí vem aquela dúvida, né? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e dos filhos, fez isso com oração, né? Não era questionando nem murmurando contra Deus. Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Ele diz que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? O que eu ia falar agora, né? Os cananeus e os demais habitantes desta terra vão saber, né? E souberam. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. De fato, esse era o plano que Satanás tinha para o povo de Israel. Que farás então pelo teu grande nome? Então, quando o povo de Deus, meus irmãos, fracassa, Satanás também tenta condenar a Deus, tenta culpar a Deus. Então, quando a gente fracassa, Satanás nos coloca como exemplo, né? Igual aconteceu com Jó, né? Que ele dizia assim, você está cuidando de Jó, né? Faz isso com Jó para ver se ele não vai te falar mal de ti. Veja, Satanás nos acusa. Quando a gente faz o bem, ele nos acusa. E quando a gente faz o mal, aí é que ele nos acusa mesmo. Ele sempre está nos acusando. Ezequiel 20, 21, 22 diz assim, Deus fala, né?
que o povo de Israel foi libertado naqueles momentos, daquelas batalhas. Deus levou eles para morar na terra. Mas diz aqui que no futuro, diz Deus sobre os meus, mas os filhos se rebelaram contra mim. Não agiram de acordo com os meus decretos, né? Deixaram os decretos de Deus. Não tiveram o cuidado de obedecer às minhas leis. Então a gente tem que ter cuidado, né? Obedecer às leis. Que leis? Todas as leis que Deus dá para a gente. Sendo que aquele que lhes obedecer, a Bíblia diz, viverá por elas. Profanaram os meus sábados. Olha os sábados aqui. Profanaram-se. Por isso eu disse que derramaria minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Então Deus falou isso. Ó. A minha ira é contra o mal. Deus se ira contra o mal. Mas contive o meu braço, né? Eles não foram destruídos porque Deus conteve o braço dele. Por amor do meu nome. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós não somos destruídos é por amor do nome de Deus. E porque nós estamos sendo representantes de Deus na terra. Então, Deus tem misericórdia de mim e de você. Mas tem um limite. Agi evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais eu os havia tirado dali. Então, Deus tem um tempo de misericórdia para todos nós. Mas chega uma hora que Deus dá um basta. Não podemos ficar zombando. De Deus não se zomba. Isaías 48, de 8 a 11 diz assim, você não tinha conhecimento nem entendimento. Muitas vezes é o que acontece com a gente. Não tem nem conhecimento de Deus, nem entendimento de Deus. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Então, nós, às vezes, também acontece com nós, conosco isso. A gente está com o ouvido fechado, não consegue entender a Deus. Sei quão traiçoeiro você é. Então, quando a gente não conhece a Deus, nós nos tornamos traiçoeiros. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Isso é a natureza, é o inimigo interno. Nós somos rebeldes. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Não falei? Deus dá um tempo. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Então, muitos dos salvos é porque Deus tem misericórdia. Senão, Satanás, o plano dele era destruir todo mundo. E, por ser pecadores, nós teríamos que ser destruídos mesmo. Mas Deus diz aqui, pela misericórdia dele, pela promessa dele e salvar a raça humana, ele vai salvar muitos ainda pela misericórdia dele. Veja, diz, eu refinei você. Nós somos provados. Embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Então nós, meus irmãos, estamos passando por aflição. Aqueles que aceitam Jesus estão passando por aflição. Jesus passou por aflição desde até antes de nascer. Era princípio. Passou pela fornalha da aflição. Porque Satanás não dá descanso para quem quer seguir a Deus. Então, tenha certeza. Você está na fornalha da aflição. É porque Deus quer algo bom para você. Comigo, eu não tenho dúvida. Eu tenho passado por muita dificuldade. E tenho orado a Deus. Mas eu sei que Deus está me refinando. Tem hora que a gente fica assim, quase triste, né? Sem querer, né? Pode até querer desanimar, mas Deus diz, não desanime. Continue fazendo bem. Deus diz, por amor de mim mesmo, eu faço isso. Então, Deus está nos refinando para o quê? Para nós brilharmos na eternidade. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Né? Deus não quer, né? Que nós te batize, aceite Ele como Salvador e depois a gente abandone a fé, meu irmão. Ou negue Jesus, né? Com Deus, o Pai, com as nossas ações. Né? O Acã fez aqui. Né? Fazia parte do povo de Deus. Pela cobiça, negou a Deus, né? Negou o povo de Israel. Isso é difamar Deus. Não darei a minha glória a outro. Deus tem misericórdia de nós, mas aqueles que permanecerem, meus irmãos, a Bíblia diz, né, que isso é um pecado mortal. E aqui tem um livro muito bom, né, de Ellen White, que explica também, né, essa história, Patriarcas e Profetas. Eu recomendo você ler. O pecado mortal que determinou a ruína de Acã teve suas raízes na cobiça, né? A gente já viu a cobiça. Um dos pecados mais comuns e aos quais as pessoas dão menos importância, e é um dos mais perigosos. Acã reconheceu a sua culpa quando era tarde demais
para que a confissão o beneficiasse. Então, tem um limite, né, para você confessar tudo. Quando Jesus voltar, se você não confessou seus pecados, já é tarde, não tem mais, não adianta confessar. Tinha ouvido o anúncio de que um grande crime havia sido cometido. Ó. E não somente isso, tinha ouvido até mesmo de forma clara de que crime se tratava. Então, eu sabia. Né? No entanto, seus lábios permaneceram fechados. Oh, roga a Deus que isso não aconteça conosco. Então começou a investigação solene. Né? Imagina. Ele se encheu de terror ao ver a sua tribo ser apontada. Em seguida, a sua família, depois a sua casa. Ainda assim, não fez confissão alguma, até que o dedo de Deus apontou para ele. Isso vai acontecer, meus irmãos, quando Jesus voltar na segunda vez. Que a Bíblia diz lá, né? Em Apocalipse, olha o que é que fala aqui, meu irmão, é terrível. E nós não sejamos parte desse grupo. Né? Apocalipse 6. Apocalipse 6:16 aqui, meu irmão. Isso, Deus já falou que revela o futuro. Jesus vai voltar, diz aqui ó, no verso 14. Né? E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Jesus voltando. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam, meus irmãos, nas cavernas e nas rochas. É igual a cá. Ele conhecia a mensagem, ouviram a mensagem de Jesus, mas não se preocuparam. Quando eles viram que Jesus estava voltando, era a verdade, eles se esconderam. Ainda disseram o quê? Dizia aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Oh, que mistério. Porque vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Isso é o que aconteceu com Acã. É que Deus apontou o dedo para ele, meus irmãos. Isso não aconteça conosco. Que nós venhamos confessar nossos pecados, meus irmãos, agora, como diz lá em João. E nós temos a oportunidade, né? 1 João, né? 1, verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade. Então não existe aquela questão de que nós vamos estar santos sem pecado antes de Jesus voltar. Não existe essa sensação. Não se engane. Nós vamos estar sempre vencendo o pecado. Cada vez mais santo, mas não se iluda. A nossa natureza pecaminosa vai estar até Jesus voltar. Até que Jesus dê um comando e nós vamos ser transformados. Aí não teremos mais natureza pecaminosa. Diz aqui, se confessarmos os nossos pecados, Jesus, né, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, que bênção. Deus não dá a oportunidade. Mas aqui acabou a oportunidade. Né, então, aqui, né, quando o seu pecado já não podia mais ser escondido, ele admitiu a verdade. É o que aconteceu com aqueles que caem sobre nós, sobre os rocheiros. Né? Como é frequente esse tipo de confissão, né? Há uma grande diferença entre admitir os fatos depois de terem sido provados e confessar os pecados conhecidos unicamente por nós mesmos e Deus. Para Deus é melhor que você confesse entre você e Deus. Não precisa falar para ninguém mais. Deus prefere isso aí, porque não causa escândalo. Confesse e deixe pelo poder de Deus. Você está lutando, decida, meu irmão. Eu passei por uma experiência e vou contar para vocês. Eu coloquei um timer de tempo, tipo um detox, né? 40 dias sem fazer determinada coisa. E Deus me deu a graça, me deu misericórdia. Já fazem muito mais que 40 dias que eu não estou mais envolvido com isso. Deus teve misericórdia. Então, faça um plano, igual Jesus, que passou 40 dias no deserto. Faça um plano de 40 dias no deserto, sem tocar nessas coisas, sem fazer essa coisa. Coloque no seu celular um timer de tempo, né? Primeiro dia, segundo dia, ou progressivo ou regressivo, né? 40, 20,
39, né? Ou 1, 2, 3, e vai contando os dias, e vai orando a Deus, me dê mais um dia, me dê mais um dia. Depois de 40, você pede a Deus mais 40 para fortalecer, depois mais 40, até que Deus te dê a certeza que você não vai voltar mais a praticar. E aí, pode ter outros pecados que Deus vai te revelar. Pode ter certeza. Mas aquele, pelo menos, Deus já te livrou. Então, aqui diz, né? Pecados que a gente confessa só entre nós e Deus. Esse é o plano de Deus. Vão ser apagados. Acã não teria confessado seu crime se não tivesse esperado que isso isentasse das consequências. Né? O que aconteceu com Judas também. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. É o que vai acontecer também quando Jesus voltar na segunda vinda. Seu arrependimento não foi sincero. Não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. A gente tem que orar a Deus, meus irmãos, para a gente ter aversão ao mal. Porque nossa natureza não tem aversão, não. Deuteronômio 10, 17 diz assim, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. Ele é que tem um plano para te salvar. Você aceita esse plano? Eu já aceitei. Estou lutando com Deus, não contra Deus. O grande Deus, poderoso e temível, ele é poderoso, porque ele é o juiz também. E ele tem um tempo de misericórdia? Tem, mas também tem um tempo onde ele vai julgar e aplicar a pena. Não age com parcialidade, nem aceita suborno. Não se engane. O tempo de misericórdia de Deus ainda está para todos. Mas vai chegar alguns, como Acãs e outros, e o tempo vai acabar. Oro para que não seja eu nem você, que nós estejamos no tempo de misericórdia ainda. E nós venhamos confessar nossos pecados. Para que Deus tenha misericórdia de mim e de você, Ele nos purifique, nos transforme, e nós sejamos com Ele na eternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom fim de semana. E já deseja a ti que um feliz sábado. Começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.